Seja muito bem-vindo, você que está agora nos acompanhando. É um prazer imenso nós estarmos nesse dia especial, reunidos para o estudo profundo da Palavra de Deus. É muito bom estarmos entre amigos para conversarmos, para aprendermos cada vez mais sobre o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar. E hoje, a partir de hoje, pelos próximos 13 estudos, nós estaremos juntos. A cada encontro teremos convidados especiais, teremos apresentadores aqui que estarão levando você a uma experiência mais profunda com o nosso Salvador. E nós estaremos utilizando o que para essa conversa? Nós estaremos utilizando o nosso guia de estudo, a nossa lição da Escola Sabatina, com 13 temas que neste trimestre tem como título temas do Evangelho de João. Então, seremos apresentados ao discípulo do amor e ao que ele escreveu e o que ele quer transmitir para nós. Como eu disse, nós estamos entre amigos, então vamos conhecer os amigos que hoje estão aqui conosco. Por favor, pastor Géder, se apresente. Olá para você, amigo que está aqui nos acompanhando. É um privilégio poder fazer parte desse momento com vocês e de repartirmos coisas tão incríveis que é a Palavra de Deus. Eu fico assim, entusiasmado todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, principalmente conversar com você que está na sua casa aí sobre as coisas de Deus. E, pastor, qual é o seu ministério? Nós estamos te chamando de pastor, mas o senhor atende? Muito bem. Eu sou pastor adventista e hoje minha função é cuidar do Ministério Jovem para a região norte do Paraná. Então eu cuido não só dos jovens, tem algumas outras áreas também, né? Jovens, música, comunicação, universitários e o Ministério das Possibilidades. Então eu gerencio todas essas áreas para a região norte do Paraná. Muito bom. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. E já agradecendo a maravilhosa semana de oração que tivemos. Muitas vidas foram tocadas e o Espírito Santo se moveu através do Senhor. Muito obrigada. Posição. Bem, e temos aqui conosco, para essa conversa especial, o Daniel. Se apresente, Daniel, por favor. Você é daqui da Central mesmo? Isso mesmo, Jane. Sou daqui da Central de Londrina e faço parte da equipe dos anciãos, sou um dos anciãos aqui e também professor de uma de nossas unidades, a unidade Jovens Mais. E vai ser uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, aqui participando desta conversa agradável, onde vamos, além de louvar a Deus, nós vamos aprender um pouco mais sobre, como você mesmo disse, esse discípulo do amor, esse grande, maravilhoso evangelista que tem muito a nos ensinar. Muito bom, muito obrigada mais uma vez. Bem, eu sou a Jane Cordeiro, também faço parte aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Londrina. E como eu disse no início, é uma satisfação estarmos aqui para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Bem, iniciando aqui essa nossa conversa, eu quero dizer um oi para os nossos queridos irmãos lá do Japão. Pastor, nós temos irmãos lá do Japão que nos acompanham. Ontem eu estava conversando com eles. Então, um abraço muito grande para eles, em especial a Nara, a Karen, de Kakamigahara. Um grande abraço para vocês. E em breve estaremos juntos, porque Jesus vai voltar, não é, pastor? E nós vamos nos reunir pessoalmente. E eu fiquei muito feliz que você conseguiu falar esse nome todo difícil aí, né? Você deve ter treinado bastante tempo para conseguir falar. Sim. Sejam bem-vindos. Não vou me atrever, mas sejam muito bem-vindos. Foi um pouco de treino, pastor. Que bom. Parabéns. Muito obrigada. Então, para nós darmos continuidade a esse bate-papo tão especial, mais uma vez eu peço que o pastor Géder faça uma oração para que Deus continue se manifestando aqui entre nós e que possamos ouvir a voz dele. Muito bem, então vamos orar. Você que está na sua casa aí nos acompanha. Feche seus olhos se você conseguir e ore conosco. Santo Deus, nessa tarde, nesse dia, nessa noite, não sei a hora que esse amigo está nos ouvindo, que ele possa realmente ter um encontro contigo. Amém. Através desse estudo e que ao pensarmos aqui sobre o tema que nós vamos discutir hoje, que isso nos ajude a nos aproximarmos de Ti. Amém. Abençoe cada fala, cada palavra que dissermos. Amém. Cuida de nós, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. Bem,
Agradecendo também ao pastor Natal, que gentilmente me ajudou, me auxiliou nesse programa de hoje, enviando as perguntas. Então, pastor Natal, um abraço para o senhor e muito obrigada. Queridos, nós vamos começar então, e essa nossa primeira pergunta eu gostaria de fazer para o pastor Géder. Pastor Géder, acabei de dizer aqui que nós vamos estudar sobre João, mas quem é João? Quem foi João? E eu gostaria que o senhor nos dissesse o motivo dele ter escrito esse evangelho. Será que ele desejava enfatizar os milagres de Jesus ou queria apenas mostrar alguns de seus ensinos, alguns ensinos específicos? Muito bom. Quando a gente está falando de João, a gente está falando da pessoa João, e inclusive nós estamos falando sobre o livro que João escreveu. Então, dentro da Bíblia, nós temos um momento da Bíblia ali que nós chamamos de evangelhos, né? A Bíblia toda está dividida em grupos de livros. E os evangelhos, eles são os primeiros livros ali do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. São pessoas que andaram próximas a Jesus e escreveram a história de Jesus baseada no óculos que eles observavam naquele momento. Então, eles tendo agora esse observar de Jesus, eles escreveram sobre esses assuntos, e João, Jane, foi um dos escritores de um dos evangelhos, que é o quarto evangelho. Esse evangelho é um evangelho muito bonito, e o que mais nos chama a atenção é como era a pessoa de João. João, ele era conhecido por Jesus, ele foi chamado por Jesus, e também o seu irmão foi chamado assim, de filhos do trovão. Pois é. Por que filhos do trovão? Porque João e o seu irmão, eles tinham um gênio, né, uma forma de lidar com as coisas um pouco explosiva. Então, teve um momento da história onde eles estavam tendo um problema com um grupo de pessoas. Aí João olhou para Jesus e falou assim: Jesus, o senhor quer que a gente faça uma oração e peça para cair fogo do céu nessas pessoas? Então, assim, ele era bem faca na caveira, né? Uhum. Ele gostava de resolver as coisas desse jeito. Uhum. Então, João era uma pessoa que tinha essa forma de lidar com o mundo. Era impetuoso. Impetuoso, um cara briguento, um cara que explodia quando percebia que as coisas não estavam dando certo. Só que, ao mesmo tempo, João era uma pessoa muito sincera. Uhum. João, ele tinha a sua mãe, que era Salomé. Nós acreditamos que Salomé era irmã de Maria. Né? A Bíblia não deixa tão claro essa informação, mas de acordo com a tradição, é assim que as pessoas creem hoje. Sim. Então, logo, Jesus era primo de João. Olha. Se isso estiver certo. Sim. João também, ele era filho de Zebedeu. Provavelmente o pai tinha essa mesma postura. Né? Geralmente, a forma que a gente lida com o mundo se parece muito com o que a nossa família faz. Então, João, ele tinha essas características, só que, ao mesmo tempo, João, ele era uma pessoa que ele gostava muito de estar próximo. Eu acredito que João, ele era uma pessoa que conversava muito com Jesus. E ele deixou de ser conhecido como filho do trovão, e ele passou a ser conhecido como discípulo amado. Pois é. Então, aquele cara briguento, explosivo, mas quando se aproxima de Jesus, ele se torna aquele cara amável, doce, que ali no final da vida de Jesus, antes de ele ser crucificado, foi ele que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus para poder perguntar quem seria o traidor. Uau. Então, esse era o João. Esse era o João, que ao mesmo tempo um cara briguento, um cara explosivo, era um cara amável, que se dedicava, que ouvia, que estava próximo de Jesus. E você fez a pergunta assim, né? Mas qual que foi a razão de João escrever tantos milagres? Dentro dos 4 evangelhos, cada autor ele vai focar naquilo que ele achava interessante. E João tinha uma visão muito clara acerca do que ele via nos evangelhos. Via no evangelho de Jesus, perdão. Sim. E o que ele via? João percebeu e ele entendeu, e ele foi um dos primeiros a reconhecer quem Jesus era. Muitas pessoas pensavam que Jesus era um profeta, que Jesus era um mestre, que Jesus era um professor. Só que João foi aquela pessoa que entendeu de forma rápida e objetiva que Jesus era o Cristo. Uau. Então, por entender que Jesus era o Cristo, João agora, no seu evangelho, tem esta intenção. E qual a forma que João utiliza para mostrar a intenção de que Jesus era o Cristo? Escrevendo sobre milagres.
Então, por isso, no Evangelho de João, nós temos tantos milagres escritos. E quando você chega lá no finalzinho do livro, lá nos últimos 2 capítulos, tanto no penúltimo capítulo quanto no último, ele fala assim, ó, é impossível escrever tudo que a gente viu acontecendo. Mas eu escrevi tudo isso para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Uau. Então, eu acredito que no final de todos esses 13 temas que nós teremos, se você estiver nos acompanhando, estiver ao nosso lado, nos ouvindo, se você não crê em Jesus, você vai sair dessa conversa crendo em Jesus, porque essa é a intenção do livro. Uau. Que interessante isso, né, Daniel? Porque essa transformação, eu penso que de tudo isso que foi relatado, o maior milagre tem acontecido com o próprio João da transformação. Sim. Não é? E é isso que a proximidade com Deus propicia, essa transformação do discípulo do trovão, querendo que o raio descesse e acabasse com todo mundo, para depois lá também, no livro de Apocalipse, ele fala, né, filhinhos, amados. Que transformação, não é? Incrível. E Jesus é capaz de fazer isso por mim e por nós. É isso, Jane, que nós precisamos deixar bem claro. João, ele foi realmente transformado, pastor. De discípulo do trovão, ou filho do trovão, aquela pessoa que tratava tudo do ímpeto, ele foi transformado em uma pessoa pacífica, uma pessoa calma. Talvez não em todos os momentos, mas essa transformação que aconteceu há quase 2000 anos atrás, ela não está longe de cada um de nós. Ela está à nossa disposição a um simples toque de joelhos no chão. Essa transformação está à nossa disposição. Disponível para todos, né? E quando a gente escuta, fala assim, nossa, João é um discípulo amado. Então, será que significa que os outros discípulos não eram amados, né? Muito bem, pastor. Nós tivemos uma conversa em um dos sermões que a gente teve alguns dias atrás aqui, e a gente conversou sobre Daniel ser chamado de muito amado, né? Sim. E é muito difícil às vezes a gente pensar nisso, mas existem pessoas que realmente são mais amadas por Deus na nossa compreensão. Por quê? Assim como um pai sempre tem um filho preferido, mas o pai ama todos da mesma maneira. A gente não está falando de amor aqui para o pai, a gente está falando de preferido. Mas por quê? Porque tem um filho que se dedica mais para o pai. E talvez João foi considerado o discípulo amado porque era o discípulo que mais estava próximo de Jesus. Então, talvez ele entendeu, né, Daniel? Cara, eu sou tão ruim, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Eu sou briguento, eu me estouro com facilidade. E aqui está Jesus, o Messias. Então, se eu me aproximar dele, se eu for íntimo dele, eu realmente vou poder ter uma vida transformada. Por essa intimidade acontecer, ele foi considerado o discípulo amado. Não que Jesus não amava os outros. O amor era igual, mas a forma de compreender o amor era diferente pela proximidade que ele dava com Jesus. Que lindo isso. Quando eu cheguei aqui, eu já comecei a falar que eu já estava apaixonada por essa lição. Porque eu tenho um apego com a lição que acaba, sabe, pastor? Mas eu já estou amando essa lição. Porque eu sinto que vamos aprender muito. E dando continuidade aqui à nossa conversa, no nosso guia de estudos, nós vemos... ela vem com ilustração, não é, Daniel? Se você está curioso para saber, olha só, esse é o nosso guia de estudos. Você poderá adquiri-lo pela cpb.com.br. E aqui no nosso guia de estudos tem uma ilustração que eu sei que o Daniel gosta muito de analisar isso. Mas falando de ilustração, que vai envolver fé e tudo mais, nós vemos também registrado no Evangelho de João o primeiro milagre de Jesus, que é uma história linda. E está registrada no Evangelho de João, no capítulo 2. E este primeiro milagre aconteceu em um casamento. Só que João chama esse primeiro milagre de sinal. Daniel, o que é que ele está querendo mostrar para nós, então, quando ele se refere a esse milagre como um sinal acontecido num casamento? Muito bem. Essa questão de analisar essas gravuras, essas imagens, é realmente muito, muito gostoso, porque às vezes nós ficamos imaginando o que é que aquele ilustrador ele estava pensando, não é? E ele coloca aqui uma pessoa segurando um balão, eu imagino até de gás hélio, vamos dizer assim, porque o balão, esse balão ele quer subir, ele quer flutuar, e nesse balão está escrita a palavra fé. Só que
Em contrapartida, nós encontramos como se fosse uma bola de peso amarrado aos pés, com uma interrogação. Eu fico pensando assim, talvez essa pessoa ela esteja amarrada aos porquês da vida. E Jane, pastor, vamos ser sinceros, quem de nós nunca teve determinados porquês? Quando as coisas começam a acontecer, e essas coisas às vezes nem sempre são boas, e aí nós começamos a fazer e a perguntar o porquê. Por que isso acontece comigo? Deus, por que o Senhor está permitindo? É claro que Deus nunca vai permitir uma coisa dessa, não é da vontade do Pai que aconteça uma tragédia na vida de uma pessoa. Mas esses porquês, às vezes, eles nos amarram, eles nos prendem aqui na terra. E isso faz muito mal para cada um de nós. Em Hebreus 11, versículo 1, diz assim, o que é a fé? A fé é o firme fundamento de coisas que você não está vendo, mas que você tem a certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Então, esta é uma definição muito boa, porque a fé, ela nos puxa mais próximos de Deus. E esses porquês, eles tendem a nos segurar. Qual é a dimensão da sua fé e qual é a dimensão desses porquês? Nós precisamos diminuir os porquês e aumentar a nossa capacidade de crer que Deus está acima de qualquer situação, acima de qualquer porquê. Muito bem. E uma coisa interessante, como você falou, João, ele se utiliza muito pouco da palavra milagre, e ele se utiliza mais da palavra sinal. No grego, ele usa a palavra semeion, não sei até se estou dizendo da forma correta, mas ele utiliza essa palavra, semeion, como se fosse um sinal. É mais ou menos a mesma coisa de dizer milagre, mas ele queria dizer assim, olha, isso é muito mais do que algo sobrenatural, é muito mais do que uma transformação de água em vinho. Isso é muito mais do que você curar uma pessoa que está à beira da morte e você fazer com que ela tenha vida plena novamente. Isso é muito mais. O que João queria dizer para mim, para você e para aquelas pessoas e para todos aqueles que vão ter o contato com o livro dele, o contato com essa epístola maravilhosa que ele escreveu, ele queria dizer assim, olha, este é aquele que, além de fazer coisas maravilhosas, além de transformar pessoas, pastor, como nós estávamos falando, além de reviver mortos, além de transformar água em vinho, ele está muito mais para aquele que quer nos salvar. Tirar não simplesmente o poderio de Roma, como alguns achavam que Jesus Cristo viria aqui para salvar o povo de Israel do poderio de Roma, mas ele veio para nos salvar do pecado, que é muito mais perigoso do que qualquer exército romano ou qualquer outro problema ou porquê que possa acontecer em nossa vida. Muito bom. Isso mostra para a gente que mesmo aonde Jesus está presente, problemas podem vir, não é? Sim. E aí realmente vai entrar o fator fé e o milagre. Pastor Géder, nós estamos vivendo nos últimos dias, nós cremos nisso, eu creio nisso e eu sei que você também crê, e nós muitas vezes ouvimos falar de muitos milagres. Só que no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 24, diz que nesses últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, operando também grandes sinais e prodígios. E olha que interessante, se possível, enganar até os escolhidos. Existe algum perigo, pastor, de você atribuir todo e qualquer suposto milagre a Deus? Um gigantesco problema. Na realidade, essa é a razão pela qual hoje muitas pessoas se perdem. Porque elas usam de uma frase muito equivocada e que é muito dita. Então, talvez eu possa até quebrar alguma coisa que você acredita nesse momento, mas aquela frase de todos os caminhos levam a Deus, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Porque se todos os caminhos levam a Deus, significa que não existem maus caminhos.
então a gente pode trilhar em qualquer caminho que tudo vai dar certo no final. Mas não é assim que funciona. Quando nós estamos lendo agora, a gente saiu do livro de João, né, usamos o exemplo de Mateus capítulo 24, isso também são palavras de Jesus, que a preocupação de Jesus com as pessoas que hoje estariam vivendo e poderiam ser enganadas por Satanás por causa de sinais. Por que Satanás hoje tenta fazer sinais? Porque quando o milagre acontece, ele acaba por ali mesmo. Então, o milagre tem a ver com a situação momentânea. Agora, quando nós estamos falando de sinal, o sinal não tem a ver com o que acontece, mas com quem faz. Então, ao Satanás fazer milagres, que tem a intenção de ser um sinal, é para que você pare de crer em Deus e passe a crer nele. Então, todas as vezes que você crê que qualquer coisa vem de Deus, mas isso veio de Satanás e não do Criador, isso fará com que você perca total ideia de quem é o Salvador. Então, Jane, o fato de você achar que tudo vem de Deus pode te fazer mudar a sua crença de forma que você nem consiga prestar atenção. Simplesmente você começa a acreditar em qualquer coisa e de repente você acredita em tudo. E quando você acredita em tudo, não acredita em nada. Entende? E o mais importante de tudo é você saber definir de quem vem um sinal ou um milagre. Porque se nós sabemos definir, isso nos ajuda a entendermos se nós cremos ou se nós não cremos. E é por isso que a Bíblia deixa claro para a gente algumas coisas que podem nos ajudar a entender que quem está fazendo um sinal é alguém que está fazendo em nome de Deus ou não. Alguns exemplos. Quando a gente vai lá para a carta de João, lá no final, ele fala o seguinte, que aquele que confessa que Jesus veio encarnado como Filho de Deus, esse é um dos exemplos para essa pessoa ser um profeta verdadeiro. Se a pessoa, ela fala e as coisas acontecem, então, isso é um dos exemplos para que a pessoa realmente seja um profeta verdadeiro. E eu vou entrar no terceiro ponto aqui agora, que esse é o para tirar a charada. Se a pessoa faz o que a palavra de Deus disse. Então, vamos supor que a pessoa falou o seguinte, não, você vai ser curado de tal doença, tal, nossa, vai ser curado de tal doença, e eu sou curado. Que incrível, eu fui curado. Então, se aconteceu é porque é de Deus. Mas aí você vai perceber que essa pessoa, e eu vou dar um exemplo aqui, bem nada a ver, para a gente não ser muito, muito específico em alguma coisa. Mas vamos supor que essa pessoa que te curou, sai e fica matando outras pessoas. E a gente sabe que a morte, que o assassinato é contra a palavra de Deus. Sim. Como alguém que vai contra a palavra de Deus pode fazer as coisas em nome de Deus? Entende? Então, existem outros sinais, mas esses 3 sinais, eles são bem objetivos para a gente entender que de onde ele está vindo, se essa pessoa realmente fala em nome de Deus, ou se fala em nome de si mesma, ou se fala em nome do concorrente. Entende? Entendo. E muitas dessas pessoas, assim como o próprio Mateus fala no final do Sermão do Monte, elas acreditam que às vezes elas estão fazendo coisas em nome de Deus. Mas por falta de conhecimento, e aí está o livro de João. Você precisa crer que ele é filho de Deus, e você precisa conhecer ele. Então, às vezes, as pessoas acreditam que estão fazendo as coisas em nome de Deus, mas nunca conheceram a Deus de verdade. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Muito cuidado. E eu creio, então, pastor, para a gente poder identificar quem... Todas essas características, você tem que primeiro conhecer a palavra de Deus. Ter um relacionamento íntimo com Deus e conhecer o assim, diz o Senhor. Isso mesmo. Porque, senão, você realmente vai ser enganado, não é? Porque o próprio Jesus alertou, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Muito bom, pastor, muito boa a sua aplicação, a sua colocação. Essa questão que você não disse, não é, pastor? Diretamente, pelos seus frutos os conhecereis. Mas foi exatamente o que o senhor falou. Isso mesmo. Eu gostaria de ler, Jane, se você me permitir, Sim. um pequeno trecho do livro Grande Conflito, que fala sobre esse tema. Olha só, página 574, diz assim: os profetas que se levantam em nossos dias devem ser testados. Não se pode confiar nas alegações de que um homem é um profeta de Deus. Deve-se investigar o seu caráter. E o seu ensino deve ser comparado com as Escrituras. A Bíblia é o nosso guia e deve ser o nosso padrão. Então, Jane, é exatamente isso que você falou. Saiu daquilo que a Bíblia está dizendo,
não pode ser um milagre verdadeiro provindo do Pai ou sequer um profeta verdadeiro. Isso mesmo, se nem uma compra, né? A gente mora próximo do Paraguai aqui, às vezes a gente dá um pulo no Paraguai para poder comprar uma bugiganga lá. Você não sai da loja sem antes ligar na tomada para ver se está funcionando, né? Então, se com as coisas aqui, materiais, a gente se preocupa, tenta imaginar com a nossa vida espiritual. A gente não pode entregar a nossa vida espiritual na mão de qualquer pessoa. Então, a gente realmente, Daniel, a gente precisa provar. Você falou isso perfeitamente, você que está em casa, faça isso, porque vai, ser certeiro. E aí, aproveitando, já que nós estamos falando da palavra de Deus, se você gostaria de se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, entre em contato conosco ou com alguém que você conhece aqui da Igreja Adventista Central de Londrina, que nós temos vários estudos bíblicos que poderão fazer com que você aprenda, se aprofunde, conheça um pouco mais da palavra de Deus, para que você não seja enganado nesses últimos dias. Estamos à disposição. Exatamente. E vamos dar sequência, não é? Agora para o segundo sinal que João relata. Daniel, esse segundo sinal está em João 4,54 e é a cura de um paralítico. Que semelhanças e diferenças existem entre esse primeiro sinal e milagre, que foi do casamento, e agora a cura do paralítico? Como é que esses dois milagres acabam revelando o caráter de Jesus? Essa questão do caráter de Jesus é muito importante para nós. Isso nós precisamos deixar bem claro. Existem inúmeras, vamos dizer assim, viu, Jane? Existem inúmeras diferenças e inúmeras semelhanças. Vamos pensar em algumas, por exemplo. Ambos demonstram um poder sobrenatural. Só que, como nós acabamos de ver aqui, poder sobrenatural por poder sobrenatural nem sempre vem do Pai, certo? Mas em ambas aquelas situações nós vemos que é um poder sobrenatural, porque você transformar água em vinho e você fazer uma cura são duas coisas realmente sobrenaturais. Elementos químicos ali tiveram que ser totalmente transformados. Muito bem. Então isso daí é uma semelhança. Intervenção nas necessidades humanas. Os dois, talvez você possa até pensar, mas transformar a água em vinho não foi assim uma intervenção e uma necessidade. Realmente foi. Se nós analisarmos o contexto cultural da época, se faltasse vinho numa festa, suco de uva, como nós falamos, se faltasse essa bebida, seria uma tragédia para o casamento, para a família, para o início daquele casamento, seria uma tragédia. E Jesus Cristo, então, ele interviu tanto naquele casamento em Caná, quanto ele interviu também lá naquela cura da filha do rei. Outra coisa, fé para crer. As duas situações, eles tiveram que ter fé, tiveram que acreditar, eles tiveram que visualizar aquela coisa ali antes, talvez, até de acontecer. Então, houve necessidade de fé. Uma outra situação. Ambos são descritos como sinal e não como milagre. Como eu havia falado anteriormente, João, ele gosta de utilizar essa palavra. Nos 4 evangelhos, João é o que mais utiliza a palavra sinal. Ele utiliza quase 20 vezes essa palavra, sendo que os outros evangelistas, eles não utilizam muito essa palavra. Às vezes eles usam a palavra dunamis, que tem a ver com impacto, como se fosse uma dinamite, vamos dizer assim. E talvez até outras palavras. Mas essa palavra específica, sinal, era o que o João estava querendo dizer. Olha, esse aqui já é o segundo sinal de que não é simplesmente uma transformação de água em vinho, mas ele realmente é o Messias. E olha só, o tempo de resposta, me desculpa. E outra coisa, a quinta semelhança, a revelação da glória de Jesus Cristo. Os 2 milagres, os 2 sinais, revelaram quem era Jesus. Rapidamente, Jane, agora eu queria falar sobre 5 diferenças, e depois eu vou falar sobre o caráter de Jesus Cristo. A natureza do milagre é uma diferença. Uma falava ali sobre transformação de água em vinho, e o outro sinal, ou o outro milagre, era uma cura. Eram completamente diferentes. Outra coisa, um foi realizado em uma cidade, Caná, o outro foi realizado em Cafarnaum, totalmente diferentes.
Jesus Cristo estava presente no ato, ele ali transformou a água em vinho diretamente ali. O segundo foi um milagre, um sinal, uma cura à distância. Ele não estava presente ali onde a pessoa foi curada. A necessidade, uma foi uma necessidade social, a outra foi uma necessidade de vida. A pessoa morreria se Jesus Cristo não intervisse. E por fim, o tempo de resposta. Respondeu imediatamente numa situação e respondeu quase 24 horas depois em uma outra situação. É claro que o milagre aconteceu naquela mesma hora, no caso da cura, mas o pai, ele só foi ter certeza da cura quase 24 horas depois. Depois que ele voltou para a cidade onde ele morava, aí é que ele ficou sabendo. E o interessante é que ele não foi correndo logo que Jesus disse que o filho seria curado. Ele exerceu a fé. Exerceu a fé. Nós não sabemos o direito o porquê que ele não foi embora. Era cerca de 30, 32 quilômetros. Era uma viagem que talvez demorasse ali 2, 3, 4, dependendo da situação, se fosse a pé até 5 horas. Mas era uma viagem possível de ter sido feito naquela tarde, porque nós sabemos que foi na hora 7ª o milagre, a 1h da tarde. Então, haveria possibilidade, se ele quisesse, de ir para ver realmente se a filha ali tinha sido curada. Mas ele confiava tanto, ele confiou tanto, ele teve tanta fé que ele disse assim: estou em paz. Pode cair o mundo, eu estou em paz. Eu tenho certeza absoluta de que o Messias curou a minha filha. Então, por isso que talvez ele tenha demorado. E o caráter de Jesus, Jane, olha só que interessante. Essa intervenção de Jesus Cristo em coisas urgentes e em coisas que podem esperar, isso serve para mim e para você que está nos assistindo aí. Às vezes nós pensamos assim: Jesus Cristo não vai se importar com isso, é uma coisa simples. Mas olha só, mesmo coisas simples, mesmo situações corriqueiras, Jesus Cristo, Ele quer estar ao seu lado. Não importa se é uma coisa ao seu modo de ver, muito fácil, muito simples. Jesus Cristo não vai se importar com isso. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua situação. E Ele está aí, aonde você está. Ele está ao nosso lado, Jane. Não existe uma distância. Ele é 30 quilômetros, 100 quilômetros. Não existe uma distância em que Jesus Cristo não possa operar um sinal ou um milagre. Amém. Isso dá uma segurança tão grande para a gente, não é? Louvado seja Deus, claro, porque Ele é um Deus pessoal, não é? Pastor Géder, nós vemos em João 5, no verso 6, de novo a história de mais um sinal. Agora de um homem que estava paralítico há muitos anos e que acreditava, porque corria o boato por ali, que um tal movimento de uma água poderia levar à cura de quem se atirasse primeiro na água. E é interessante quando a gente lê esse relato, que Jesus chega para esse homem e pergunta o que aparentemente era o que ele queria. Mas parece que Jesus precisava ouvir e, ao mesmo tempo, aquele senhor precisava falar. Por que Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E, pastor, já emendando essa pergunta, por que é importante a gente falar aquilo que nós precisamos ou queremos para Deus? Ele já não sabe de tudo, por que a gente precisa falar? Sim, isso é muito interessante, né? Eu tenho uma filha pequenininha e é muito interessante que ela não sabe falar ainda. E agora, quando ela está ficando maiorzinha, ela está com 9 meses agora, você percebe que ela já tem algumas vontades. Ela expressa essas vontades dela baseado em alguns gestos que ela consegue fazer. Então, ela já consegue fazer o gestinho de vem, o gestinho de tchau, o gestinho de não. E corre o risco, é muito comum crianças fazerem isso, elas crescerem, elas aprenderem a falar, mas elas não querem dizer o que precisa ser dito. E aí é comum um pai fazer assim: mas o que você quer? Aí tá o copo de água ali, é óbvio, todo mundo sabe que a criança quer um copo, mas a criança não fala. E aí o pai fica incentivando: mas diz o que você quer. Porque nós entendemos que o processo de falar nos torna mais íntimos das pessoas que nós convivemos. Então, quando Jesus ele olha para aquele homem, ele tinha essa intenção de torná-lo um pouco mais íntimo,
porque seria muito mais fácil ele resolver tudo aquilo sem falar nada. Na realidade, Jesus não precisava nem ter falado com ele. Jesus ele poderia ter olhado para ele, curado ele e ido embora. Só que não era a intenção que Jesus queria. Jesus gostaria que realmente ele olhasse para ele e entendesse quem ele era. Porque aquele homem, ele estava lá 38 anos. 38 anos é metade de uma vida. Metade de uma vida sentado ou deitado em cima de uma caminha, num lugar, não sei se você já teve a oportunidade vocês já tiveram a oportunidade de ver como é o possível lugar aonde aconteceu essa cura, nesse tanque de Betesda ali, né? Mas é um lugar, assim, não é muito bonito. Às vezes a gente pensa, né? Era uma piscina, assim, toda bonitona. Não parece ser bonito. Então aquele rapaz ficava ali porque lá tinha várias pessoas doentes. E aquele rapaz, ele tinha uma ideia. Uma ideia do quê? De que se alguém colocasse ele dentro da água, ele seria curado. Então, qual era o pedido que ele fazia? Me ajuda a ser colocado dentro da água. Então, ele pedia para todas as pessoas isso. Então, essa é a frase que Jesus sabia que ele falava. E provavelmente, Jesus sabia que se em algum momento ele poderia olhar para Jesus o seguinte: não, Jesus, me coloca dentro da água. Só que Jesus não estava afim que ele simplesmente fosse curado. E é por isso que João fica falando de sinais. Porque o sinal não tem a ver com o objeto da cura, mas o sinal tem a ver com quem faz o processo. Então Jesus, ao querer que ele fale, é para que ele entendesse que Jesus não estava preocupado somente com a cura. Ao ele olhar para Jesus e entender que a pessoa de Jesus teve a capacidade de fazer isso, em ele reconhecer quem Jesus era. E essa era a intenção de João também. Então, esse milagre é para poder nos mostrar que Jesus também tinha a intenção, nos seus milagres, de mostrar quem ele era. E é por isso que em todos os milagres, Jesus tem essa intimidade, essa conversa, para aproximar as pessoas dele, para ganhar confiança sobre ele, para resolver o problema que elas tinham. E agora, vamos comigo? Eu sou o Messias, eu posso te salvar. Então, todos os problemas que você tiver, todos os problemas que você estiver enfrentando, Deus, ele sabe de tudo. Quando a gente vai ler Lucas capítulo 11, lá fala sobre isso. Ele sabe antes de vocês pedirem. Só que o ato de pedir nos aproxima, e o ato de pedir nos faz reconhecer quem ele é. A gente só pede dinheiro para quem a gente sabe que tem. Entendeu? A gente só pede água para quem a gente sabe que pode nos dar. A gente só pode pedir a salvação para aquele que realmente pode resolver o nosso problema. É verdade. Que linda essa resposta que o Senhor nos levou a meditar. E isso é relacionamento, né, pastor? Relacionamento. E Jesus, repito, nós temos um Deus que é pessoal. E aí, diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, eu confesso que algo que me deixa assim intrigada e às vezes revoltada é que eram os líderes judeus que aparentemente detinham o saber por conta da palavra de Deus, eram aqueles que deviam ensinar. Me parece que todos os sinais que Cristo fazia, eles endureciam o coração. E eles não se importavam com algo incrível que havia acontecido. Mas eles iam assim para pequenos detalhes que faziam com que eles, além de endurecerem o coração, ainda ficassem apregoando que Jesus não era Deus, que ele não era o Messias. E é isso, Daniel, que eu gostaria que você continuasse para nós. Apesar das evidências, essas pessoas continuavam com o coração endurecido. Nós corremos esse risco ainda nos dias atuais? Mesmo vendo evidências desse nosso Deus que é grandioso, ainda temos o coração duro? Olha, Jane, infelizmente eu tenho que responder você com uma afirmativa. Nós corremos esse risco. Essa questão de coração endurecido, na palavra de Deus, não é exclusividade dos líderes de Israel. Nós encontramos inúmeras pessoas. Paulo, certa vez pregando, ele estava pregando para um governador, Festo, e em determinado momento, Festo fala para Paulo: olha, para,
não quero mais. Você quase me persuade a ser cristão. Então, esse quase é um coração endurecido. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, de Faraó, no começo do Êxodo, nós vemos ali que Faraó, quase 20 vezes nós encontramos a frase: Deus endureceu o coração de Faraó. Como que pode? Deus, então é Deus que está endurecendo esses corações, esses próprios líderes religiosos aí. Então era Deus que estava endurecendo. Eu costumo dizer o seguinte: se você colocar, e é só uma alegoria, uma figura, se você colocar um pote de manteiga sob a luz do sol, e você colocar um tanto de argila, o que acontece com a argila sob a luz do sol? Ela endurece. O que acontece com a manteiga? Ela amolece. Aonde está o problema? Onde é na luz do sol? Não, a luz do sol é a mesma. O problema está na matéria. Uma endurece sob a luz do sol e outra amolece. Os corações são feitos de determinadas matérias. O coração de Faraó, sob o poder de Deus, sob também aqueles sinais, vamos dizer assim, sobre aqueles milagres, aquelas obras sobrenaturais que estavam acontecendo, o coração de Faraó se endureceu. E olha só, você mesmo já deu a deixa para a resposta, Jane. Você disse assim: aqueles líderes religiosos, eles não detinham o conhecimento. Isso foi uma coisa que endureceu o coração deles. Eles detinham o conhecimento e eles não achavam, não queriam suportar a ideia de que pudesse vir alguma coisa boa de Nazaré. Inclusive foi falado isso, algumas vezes falaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, se referindo a Jesus Cristo. Eles estavam arrogantes de si mesmos, detinham todo aquele conhecimento, mas eles não estavam dispostos a dividir o poder e a glória que eles recebiam por causa daquele conhecimento que eles tinham. Eles estavam orgulhosos em si mesmos, e eles não queriam dividir as glórias que eles tinham. E hoje em dia, Jane, hoje em dia, pastor, hoje em dia nós corremos esse mesmo risco. Às vezes, quando nós estamos, por exemplo, uma outra situação muito diferente deles, mas quando nós estamos apáticos com relação às Escrituras, as Escrituras estão lá e nós não temos o desejo de folheá-la, de lê-la, de estudá-la, nós estamos apáticos com relação a isso, nós não oramos, e isso faz com que o nosso coração também se endureça. Hoje em dia, nós corremos o risco de ter os nossos corações endurecidos. Que triste isso, né? O remédio é estarmos aos pés do Senhor, sim, sempre abertos, para que Ele possa falar, e a gente não tenha esse coração endurecido. E pastor, para nós fecharmos essa nossa conversa, nós temos aqui, ainda nessa linha de corações endurecidos, a gente sabe que em João 14,15, lá ele diz assim, que se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o que muitas vezes esses líderes diziam era que Jesus estava quebrando o mandamento, principalmente o mandamento do sábado. Pastor, eu gostaria que o senhor dissesse para nós, Jesus fez isso ou ele estava mostrando onde estava o problema das tradições dos judeus? E porque eu imagino que todos nós sabemos como cristãos que se Jesus tivesse quebrado o mandamento, como seria? E aí, pastor, qual é a lição ou as lições que nós podemos aprender em relação a isso? Quando a gente está falando a respeito de Jesus quebrar os mandamentos, principalmente do sábado, é a respeito da cura que ele fez para esse próprio paralítico que estava lá há 38 anos, a história que nós conversamos, que essa cura aconteceu no dia de sábado. Existia assim, alguns pressupostos que os líderes religiosos levantavam para as pessoas da época sobre coisas que eles poderiam ou não poderiam fazer. Então, existia uma quantidade de distância que eles tinham ou eles poderiam caminhar. Existia um tipo de doença específica que poderia ser curado no dia de sábado. E N outras coisas que poderia ou se não poderia fazer. E pastor, isso está na Bíblia ou isso fazia parte da tradição deles? Isso é uma forma de análise que eles faziam da Bíblia. E assim eles tiveram uma ideia e construíam essa ideia baseada naquilo que eles tinham estudado ao longo do tempo. Só que você sabe que na nossa vida sempre funciona assim. A gente, a partir do tempo, quando uma ideia é levantada,
essa ideia ela vai começando a virar um senso comum. Por exemplo, sensos comuns que nós temos hoje aqui no Brasil, de que comer sorvete no frio causa gripe ou dor de garganta. É uma coisa técnica muito óbvia que dor de garganta e gripe é causada por bactérias ou por uma inflamação que não é causada pelo frio. O frio não tem a capacidade de causar isso. Talvez a imunidade do corpo. Então nós acabamos levantando alguns tipos de pressupostos que as pessoas vão falando ao longo do tempo e a gente leva como verdade. Manga com leite. Entende? Hoje a gente estava conversando no momento com uma galera ali e eles estavam falando de coisas assim, né, que não podia comer e assistir televisão, que fazia mal. Não podia comer e pentear o cabelo. Né? Grávida, depois que tinha o bebê, não podia. Quanto tempo que não podia lavar o cabelo? 40 dias. São pressupostos que as pessoas levantam porque alguém vai falando de uma para outra e elas não se detêm para poder pensar se isso realmente tem fundamento. E com as coisas de Deus nós fazemos o mesmo. Nós começamos a levantar pressupostos sem antes entendermos o que Deus realmente quer. Há pecado em termos pressupostos assim? Não. Mas quando um pressuposto ele toma o espaço da vontade real de Deus, aí sim é um problema. Quando Jesus vem e realiza uma cura no sábado, ou como ele quebra um pressuposto baseado em algum problema que o povo vivia na época, na realidade Jesus não queria afetar nada, Jesus só queria mostrar o jeito certo para poder fazer. As tradições da época, isso que eles levavam como base de tudo, simplesmente estava afetando um problema. Eles estavam deixando pessoas morrerem, que não era para fazer assim. Então Jesus, sendo o Senhor do sábado, ele chega assim, não é assim que vocês devem fazer. É assim. Então, Jesus não veio quebrar os mandamentos, porque ele mesmo disse no Sermão do Monte, eu não vim aqui para abolir a lei, mas eu vim para cumprir. Então, nenhum tio, nenhum ponto, nada vai ser tirado da lei, enquanto tudo isso não se cumpra. Jesus nunca veio quebrar nada, Jesus veio nos ensinar a maneira certa de que deveríamos obedecer os mandamentos de Deus. Por isso que no Sermão do Monte ele explica sobre o adultério, sobre o assassinato e sobre N outros mandamentos de como nós seres humanos deveríamos obedecer de forma real. Algum ele explica em ideias e algum ele vive, assim como mostrando no sábado como deveria ser feito. Então Jesus ele queria realmente nos ensinar como deveria ser feito. E qual que é a grande lição que nós aprendemos? Nós devemos aprender a obedecer a Deus e não às pessoas. Então, baseado que nem tudo, nós já respondemos essa pergunta, nem tudo vem de Deus, então primeiro nós definimos o que vem de Deus. E se alguma pessoa nos lembrar de algo que realmente vem dele, Deus, nós obedecemos. Se não, nós ignoramos isso e passamos a obedecer ao que Deus nos diz. Então, você, para conseguir ter noção do que você vai fazer, é muito simples e, ao mesmo tempo, muita dedicação. Muito simples, porque está tudo num lugar só. Muita dedicação, porque você vai ter que se aprofundar cada dia mais na palavra de Deus para poder entender a diferença entre fazer isso baseado no que as pessoas querem ou isso baseado no que Deus quer. Mas muito cuidado para também não fazer as coisas baseadas no que você quer. Porque às vezes você não escuta nem a pessoa, nem a Deus. Escuta a si mesmo. É um problema do mesmo jeito. Muito obrigada, pastor. E nós estamos chegando aqui ao final dessa conversa tão boa, gostosa que nós tivemos. E eu quero agradecer imensamente a presença de vocês dois. Vocês dois abrilhantaram esse nosso primeiro programa, foi maravilhoso. Eu gostaria de dar, assim, 15 segundos para as considerações finais. Daniel. Muito bem, 15 segundos. Eu falei algo sobre manteiga, sobre argila. Talvez você esteja pensando assim, mas então o meu coração ele foi feito de argila, eu estou predestinado a morrer. É isso? Não. Lembra logo no começo, quando nós conversamos sobre transformação, que Jesus Cristo transformou João e seu irmão, que eles eram trovoadas e tempestades e se tornaram em calmaria? Jesus Cristo também pode transformar argila em manteiga. Ele pode fazer essa transformação na sua vida. Saiba disso. Não importa do que você é feito. O que importa é que você vá até os pés de Jesus Cristo. E Ele pode te transformar. Ele transforma qualquer um.
qualquer pessoa, Ele pode transformar você também. Amém. Pastor? Se eu pudesse dizer uma frase para você, para simplificar tudo que a gente disse, eu diria o seguinte: 1000 vezes, entre todas as coisas, eu prefiro Jesus. Então, entre milagres, entre bênçãos que Deus pode te dar, entre todas as coisas do mundo, se no final de tudo, Jesus estiver do seu lado, tudo vai valer a pena. Então, gaste tempo com Ele, escute a Ele e viva com Ele aqui, porque será a porta para você viver toda a eternidade. Amém. 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 Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E você que nos acompanhou, um grande abraço. Fique conosco até a nossa próxima conversa, até o nosso próximo encontro. E lembre-se, tudo aquilo que nós estudamos está aqui na Palavra de Deus. E se está na Bíblia, faz bem para você. Um grande abraço e até breve. Tudo.